Bom dia aos leitores de época e quem está acompanhando a nossa transmissão agora. Nessa segunda-feira de manhã, um pouco chuvosa aqui em São Paulo, não sabemos como está o resto do Brasil. Eu sou a Tereza Perosa, eu sou repórter de Mundo aqui de Época. Eu sou o Rodrigo Turrer, editor de Mundo aqui da Época. E bom, a gente vai comentar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos, né? Hoje o enfoque basicamente vai ser as primárias e o caucus que teve nesse fim de semana. Isso aí, a gente pede desculpa pelo atraso aí pra quem estava esperando ansiosamente esse Periscope aqui, tivemos uns probleminhas técnicos aqui de ajuste, mas acho que agora tá tudo bem. Esperamos que o celular não caia, vai dar tudo certo. Vamos lá, então, bom, o Trump ganhou de novo, dessa vez a primária foi na Carolina do Sul no sábado. As pesquisas apontavam uma vitória do Donald Trump e foi o que aconteceu até por uma margem maior do que as pesquisas indicavam. Let's make America great again, é isso aí. E o Trump dispara legal como favorito agora. A maioria dos veículos americanos perguntando se é possível parar Donald Trump de alguma maneira, né? Um desespero, até teve no Vox, teve um videozinho meu, eu senti um pouco de desespero do Ezra Klein, assim, falando em relação ao Trump. Vai ser meio difícil parar o cara agora por um motivo muito simples. Basicamente todo mundo vai sair da corrida depois da Carolina do Sul, vão sobrar provavelmente 3 candidatos, Trump, Rubio e o Cruz. O Casey, que despontou na última primária republicana, não vingou também, difícil, é um cara muito moderado, muito centrista para empolgar as bases republicanas. O Jeb Bush já deixou a primária já abandonou a campanha. Aliás, é só importante a gente pontuar, a gente vai fazer um histórico, né? Vamos explicar. Como sempre, a gente vai explicar rapidinho o que aconteceu. E aí depois vamos pegar as perguntas de vocês e etc. E também pode mandar pergunta por @epocamundo. Twitta pra gente lá que a gente vai pegar pergunta por aqui. Mas então, saída do Jeb. Tchau, Jeb. Tchau, Jeb Bush. No começo da temporada de eleitoral americana era o favorito para ser o candidato da ala moderada do partido, mas também não vingou por falta de carisma, por falta de tudo, menos falta de dinheiro. Sim. Aliás, ele começou com 100 milhões, né? Começou assim, com ele 100 mal milhões, tinha mesmo com começado todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu vingar. Fazer uma campanha eleitoral e vingar. Então, a dúvida que fica agora é quem vai herdar esses votos desses caras que vão sair. Sim. O Trump já disse até tirou sarro da cúpula republicana, né? Dizendo que esses caras são gênios, eles acham que esses votos vão todos para os outros candidatos, né, magicamente, menos para mim. E esquecem que muita gente que desiste de votar nesses caras porque eles saíram, acaba votando no Trump também. Sim. Isso é um fato de qualquer eleição, inclusive, né? Não é porque um candidato que tem um viés ou uma percepção centrista abandona que esses votos vão automaticamente para o outro candidato mais de centro. Então, é bem provável que o Trump desponte mesmo de vez agora depois da vitória, larga vitória que ele teve na Carolina do Sul, né? Eu acho que é interessante pontuar também, falando um pouco dessa herança, primeiro que assim, o discurso do Jeb no final pra quem assistiu, foi difícil de ver, assim, ele tava muito, gente, vocês falaram, né, realmente, agora não dá mais pra mim, e saiu da corrida, e foi muito uma sensação de o candidato que era da cúpula tá indo embora agora, e agora todas as fichas mais ou menos estão apostadas no Rubio, né? Exatamente. Que eles estão tentando direcionar. E o Rubio, assim, é interessante porque ele também é da Flórida, né? Que é o curral eleitoral do Jeb Bush. Ele é afiliado político do Jeb Bush. E assim, inclusive, acho que até uma mágoa nesse sentido. No final, o Jeb Bush começou a atacar um pouco o Rubio nesse sentido de... Poxa, cara, fui eu que te coloquei lá, né? O que muita gente analisa ali é exatamente como o Jeb Bush vai se comportar, para quem ele vai declarar apoio depois dessas rusgas que eles tiveram ao longo da campanha, né? Foram várias rusgas, foram vários atritos em debates, e as pessoas se perguntam se o Jeb vai de fato apoiar o Marco Rubio ou não. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas o Rubio vai provavelmente sobrar como o único candidato possível para a cúpula republicana ali. Só para vocês entenderem, quando a gente fala cúpula republicana, não é um troço que a gente inventou, não, tá? São as lideranças partidárias e as lideranças locais do Partido Republicano. Geralmente essas lideranças
vereadores, né, deputados locais, esse tipo de gente e diretores do partido nos estados nos distritos, geralmente esse pessoal é mais centrista, tá? Sim. Então, é por isso que a gente fala da cúpula. Essa cúpula geralmente prefere um candidato de centro. E aí, bom, falando um pouco de demografia, né, assim, um pouco onde o Jeb ganhou, teve alguma, enfim, alguma atração ali, os votos do Jeb vieram basicamente muito perto da capital, Charleston, Isso. né? Aliás, da capital Colômbia e da cidade de Charleston, que é uma das maiores da Carolina do Sul também. E então você está vendo, né, que existe uma tendência à moderação das não elites, mas enfim, as cercanias urbanas, sim, né, lugares exatamente. mais urbanos, Lugares pessoas geralmente mais educadas, que é um nível de educação superior, falando de educação em termos, né, indicador, né, de educação superior e etc. Nível de escolaridade. Nível de escolaridade, obrigada. E aí eles normalmente tendem a ir para esses candidatos mais moderados. Exatamente. E a expectativa, e o Rubio, pelo menos, o Rubio de novo fez um discurso bastante vitorioso para alguém que ficou em segundo lugar, né? O Trump chegou com 32,2% dos votos. E o Rubio com 22,4%. Sim. Pelo menos agora eu tenho aqui. Bom, eu tinha visto 22,4% do Rubio, 22,3% do Cruz. Isso mesmo. Agora com a atualização 22,5% e 22,3% do Cruz. Quer dizer, o Rubio foi bem mesmo. Ele estava em terceiro nas pesquisas, o Cruz era o segundo. Sim, então ele conseguiu de novo arrebanhar ali eleitores no momento final. Isso é muito importante nas primárias, porque tem gente que não está a fim de votar, tem gente que fica em casa, tem gente... Não é que... Porque não gostam do Trump, não é que a gente não gosta do Trump, não é questão de gostar ou não gostar. É que a gente avalia os candidatos, como jornalistas que nós somos, a gente avalia o discurso, as propostas e tudo mais. E dentro do cenário mundial hoje, as propostas do Trump são incendiárias, no mínimo. Ele é um cara que vai botar fogo no mundo. O cara vai querer intervir no Oriente Médio, patrocinar o exército, enfim, toda aquela coisa americana de intervencionismo, de Estado grande, que não é legal no momento atual do mundo. É só isso. Não é que a gente não gosta, ou gosta ou desgosta, é só uma avaliação jornalística mesmo, e não só nossa, tá? Sim, é verdade, não é só nossa, é compartilhada, enfim. Não é que a gente é democrata, não. Bom, e acho que em relação... A próxima agora é em Nevada, né, para os republicanos, Nevada amanhã, dia 23. Dia 23, amanhã. Então amanhã já. E sábado, dia 27, primária na Carolina do Sul para os democratas. Para os democratas, que vai ser também bastante importante, Bastante importante, porque essa aí pode definir se o Sanders ainda tem chance ou não. O Sanders... Já que falamos, vamos falar. Né? Vamos falar de democratas. A Hillary Clinton ganhou o caucus de Nevada. Em Nevada não é primária, é caucus. Sim. Para quem quer entender a diferença, no site tem um vídeo explicando direitinho, no site de época, época.com.br, vai lá dar uma olhada. A Hillary ficou com 52,7%, o Sanders com 47,2%. Ainda não acabou, né? Aqui no meu ainda não acabou, mas não. Enfim, já foram apurados 96% dos votos. Vai ficar mais ou menos isso, né? 19 delegados para ela, 15 delegados para ele. E isso dá uma vantagem para ela num estado em que as pessoas acreditavam que o Sanders pudesse ganhar. Tem alguma atração, né? Na Carolina do Sul é muito difícil que o Sanders ganhe por causa da questão demográfica. São muitos negros, os negros em geral votam na Hillary Clinton. Inclusive essa vitória em Nevada, né? Essa vitória em Nevada teve muito a participação da população hispânica de Nevada, porque principalmente se você não lembra, Nevada é onde fica Las Vegas, então muitos hotéis e etc, então, e você tem sindicatos lá muito fortes enfim, da indústria hoteleira, e muitos desses de quem presta esses serviços são filhos de imigrantes, enfim, imigrantes hispânicos. E os democratas têm uma inserção muito grande com sindicatos, eles têm uma ligação histórica com sindicatos e tal, então eles conseguem uma penetração maior. Grande e eles têm uma penetração natural entre hispânicos e negros. E no caso da Hillary, mulheres também. Mulheres. E a vitória da Clinton também foi um pouquinho menos apertada do que as pesquisas estavam mostrando, né? As pesquisas estão quase meio empatadas. E aí, bom, eles estavam falando umas últimas de 2, 3 pontos, ela foi mais. Foi aí uns 5, 6 pontos à frente, o que é bem bom para ela, acho que dá um fôlego, né? Dá um fôlego e dá confiança de vez para ela, provavelmente... Carolina do Sul, dificilmente ela perde, e aí a super terça
Para quem não sabe, existe um dia ali, que uma cai numa terça-feira, que terça que vem já, dia 1º de março, vários estados fazem suas primárias de uma vez. No caso, são 11 estados dessa vez que vão fazer as primárias. Sim. E por hora, bom, nas pesquisas nacionais, ela ainda está na liderança, né, 47 pontos, na média, tá? Porque a gente fazendo a média das pesquisas, dá mais ou menos 47,6% e contra o Sanders de 42%. Ele deu uma crescida, né? Ele cresceu bastante já, né? O que assusta ainda a Hillary, mas aí acho que o decisivo mesmo vai ser Carolina do Sul, Carolina né? do Sul. Carolina do Sul vai dizer até onde o Sanders pode chegar. Eu acho que o Sanders é paz e amor. Não, a gente não falou isso. Eu tava falando do Trump. Você quer falar sobre o Sanders, a gente fala. O negócio é o seguinte, o Sanders é tão mais explosivo e incendiário quanto o Donald Trump, isso não resta dúvida. A diferença é que o Trump é, hoje, o favorito republicano, e o Sanders não. Sim. Por isso que a gente comenta mais o Trump do que o Sanders. Agora, é evidente que se o Sanders tivesse ganhado nas 3 primárias democratas e tivesse dando um show, um banho na Hillary, a gente estaria aqui falando, é um perigo. É um perigo também. As ideias do Sanders, por mais que você compartilhe de alguns ideais igualitários dele, são ideias também explosivas, mas ele é menos intervencionista que o Donald Trump, tá? Sim. O Donald Trump, como bom republicano, acha que os Estados Unidos tem que invadir lá e tomar o petróleo. Sim. Mais ou menos essa na verdade, ideia. o que tava se falando um pouco... bom, também perguntaram lá se o Sanders também é incendiário, a gente já falou que sim. Na verdade, o Sanders, ele falava muito pouco de política externa, né? Na verdade, ele acabava evocando um pouco a questão do voto, né? O voto da Hillary pela guerra no Iraque, e que ele votou contra, e que ele fez um discurso, inclusive, que previu muitas das coisas que estão acontecendo agora. Mas isso, inclusive, tem sido uma análise em geral das pessoas, é que política externa não está dominando tanto essa eleição quanto já dominou, porque política externa é uma coisa muito importante para os americanos, e nas eleições americanas isso é um... Principalmente na vitória do Obama em 2008 e na vitória do Bush em agora eu vou buscar para 2004. Na vitória do Bush em 2004 e na vitória do Obama em 2008, a política externa dominou, o debate sobre política externa dominou a questão eleitoral americana por causa da guerra do Iraque, da guerra ao terror e tudo mais. O Sanders, em política internacional, talvez a gente pudesse até dizer que ele é um isolacionista, quase. Ele é quase um Rand Paul ali, no sentido Rand Paul, um candidato libertário americano, ele é quase um cara que acha que os Estados Unidos têm que ficar à margem de algumas... brigas internacionais ali, fazer no máximo um papel de moderador. E ele nem fala muito sobre o assunto. Não fala. Agora tô falando um pouco mais, começa porque, né, que tá sendo pressionado. Exatamente, ele é pressionado a falar. A questão incendiária dele é mais em relação à política econômica americana mesmo. O que tem questão que fazer, distributiva, intervencionista partir dentro pra cima dos da bancos, economia, né? Exatamente. Essas coisas. E aí o nosso editor executivo Alexandre Mansur pergunta aqui quem é melhor para o Brasil. Essa é uma pergunta bem difícil. A gente não sabe quem é melhor para o Brasil. A gente sabe talvez quem seja menos pior. Eu acho que no caso republicano o menos pior é o Marco Rubio. Sim. Porque ele tem a questão... Não é um cara que defende o protecionismo exagerado. Sim. É um cara que provavelmente vai querer... mais laços econômicos para enfim, mais negociações internacionais no âmbito econômico. No caso democrata, a Hillary talvez não fosse muito boa para o Brasil. Sim, né? Ela provavelmente, assim como na época do Bill Clinton adotou algumas políticas protecionistas. Das laranjas, né? Na Flórida. Exatamente. Etc. A famosa questão das laranjas que irritou tanto. Contencioso das laranjas no MC, um clássico. Exatamente. E provavelmente a Hillary também adotaria algumas políticas protecionistas que seriam incômodas para o Brasil. Então acho que... Subsídio para fazendeiro, subsídio né? para fazendeiro na questão agrícola, essas agrícola, o que pra gente é péssimo. É péssimo. Então talvez a Hillary não seja a melhor candidata, mas vamos ter que se contentar com elas, porque ela deve ser a candidata democrata e não vai ter escapatória. Perguntaram mais cedo hoje... O Trump eu não sei dizer se é melhor... Desculpa, o Trump eu não sei dizer se é melhor para o Brasil ou não, porque é o que eu disse, ele não tem propostas. Ele tem ideias e chavões de políticas protecionistas. Se ele adotar o discurso dele, vai ser péssimo para o Brasil. Vai ser péssimo porque, para o mundo. vai ser péssimo para o mundo, porque ele diz que vai incentivar a economia local, proteger os
a economia americana e ninguém sabe como ele vai fazer isso. Como isso vai acontecer. E provavelmente vai ser adotando políticas protecionistas e subsídios, o que seria péssimo para o Brasil. Quem está liderando, você diz, nas pesquisas Quem nacionais? está liderando me responde. Vamos responder. Vamos responder. Calma, mas você tá dizendo, porque neste momento a gente está fazendo, eles estão fazendo as pesquisas em geral, elas fazem comparativos. A Hillary lidera as pesquisas na primária, nas prévias democratas, ou seja, ela deve ser a candidata democrata, está competindo com Bernie Sanders. Sim. O Trump lidera nas pesquisas e também no número de delegados nas primárias republicanas. Sim. E ele deve passar a concorrer com mais 2 candidatos, o Marco Rubio e o Ted Cruz. Sim. Nas pesquisas nacionais... É que então normalmente faz o comparativo. Ó, quando a gente está falando de eleições gerais, então se seria Clinton e Trump os dois candidatos, a Clinton ganha na média nacional das pesquisas, dá 45,3%, enquanto o Trump está com 42,5%. Então, ou seja, bem apertado. Bem apertado. E isso em contas de campanha nacional, e já vamos falar dos imigrantes legais. Na questão de campanha nacional, na hora vai ser muito disputado. Vai ser muito disputado. Vai ser apertado, vai ser bem menos apertado, vai ser bem mais apertado do que as pessoas acreditavam que pudesse ser. Aí, bom, tem os outros comparativos, não sei se vale a pena falar muito dos outros. Vamos falar de Clinton e Cruz e Clinton e Rubio, vai. Porque o Sanders, desculpa, a gente tá tirando o Sanders do baralho, tá? Porque vai ser difícil ele ganhar, não tem jeito. O Cruz tá 45,3% na média nacional contra 44,5%. Então, tecnicamente empatado com a Hillary, né? E o Rubio aí com 47,5% contra 42,8%. E é por isso que o Marco Rubio é o depositório de esperanças da cúpula republicana, porque ele é o único cara que tem alguma chance na campanha nacional. Por isso, porque ele também é filho de imigrantes, ele tem propostas mais moderadas, mais de centro, e no âmbito nacional isso é essencial para ganhar uma eleição. Então o Rubio é o cara que as pessoas esperam, a cúpula republicana espera que seja o candidato republicano. @Pindoramense está perguntando se há risco da Hillary enfrentar problemas na justiça por conta da conta de e-mails. Então, na verdade, assim, ela já enfrentou bastante de problemas, ela teve que participar de uma... a pior fase já passou. De uma hearing lá, hearings, né? As audiências no Senado, né? Para se explicar por que ela tinha essa conta pessoal. E por que ela estava fazendo, né, exercendo o dever dela como secretária. Ela até fez um meia-culpa, que é uma raridade para os Clinton. É verdade. Perguntaram mais cedo também sobre Obama indo para Cuba. Vamos falar então sobre Obama. Só deixa eu responder essa pergunta que alguém perguntou. Desculpa, eu não consigo ler o nome. O Rubio é intervencionista ou nacionalista? Na verdade... ele não é nacionalista como o Trump, pelo menos no discurso, o Trump é um ultranacionalista, tá? A gente imagina que esse seja um discurso para conquistar as bases, que é o essencial para você virar o candidato republicano nas prévias. Mas a gente não sabe, não há um programa de governo do Donald Trump no site dele. Sim, dá uma olhada lá, vocês vão ver. Não tem. Já o Marco Rubio é um cara que tem propostas e ele não é... Ele obviamente é favorável a um maior, não intervencionismo, mas um papel mais forte do exército americano. Ele já falou que quer voltar a investir no exército americano. Mais investimentos militares, o que é um contrassenso absoluto, porque a maioria do investimento americano hoje é nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas já. Então ele quer aumentar e tal, quer aumentar a tecnologia do complexo militar americano, mas ele não disse se ele quer intervir ou não, por exemplo, contra o Estado Islâmico, que é uma proposta do Donald Trump, massacrar o Estado Islâmico, dar perdão a palavra, um pé na bunda, do Estado Islâmico, como se fosse uma coisa muito simples. Então, é diferente. Eu diria que o Rubio é menos intervencionista e bem menos nacionalista do que o Trump. Menos nacionalista no sentido de adotar um discurso nacionalista. Desculpa, meu celular tocou. E também, bom, agora, pelo que tá... Um artigo interessantíssimo do BuzzFeed que estava reunindo um pouco de quem eram
a cúpula republicana que agora tá meio que desesperada atrás do Rubio. Então o Mitt Romney já tá fazendo uma articulação, o candidato da vez passada, não sei se vocês lembram, sou bem alto, no tapetão. Ele já anunciou, falando pros antigos doadores dele para agora direcionarem as doações deles pro Rubio e começar é dessa cúpula que a gente fala, entendeu? Desses senadores que têm um papel preponderante, desses deputados conservadores que indicando o voto deles, e até agora eles estavam calados. A gente já vai falar da visita do Obama para Cuba. Até agora esses caras, essa cúpula, estava quieta, calada a respeito de quem eles apoiavam. Os senadores não tinham vindo, a maioria dos senadores e dos deputados e das lideranças não tinha vindo a público falar sobre quem receberia o voto deles. E o Romney vindo, outros virão. Então, lógico, isso não é essencial, isso não vai garantir a vitória do Marco Rubio sobre o Donald Trump, porque tem a questão do voto em si, né? Quem recebe o voto, e vai ter gente que não vai votar no candidato do partido de jeito nenhum. Mas pesa porque tem centrista que vai falar, agora sim, agora eu vou lá votar na primária porque o Romney disse que, esse cara é o candidato dele. E que é então isso é muito importante, isso movimenta as bases do partido. Sim. Obama em Cuba. Obama em Cuba, vamos falar. A visita do Obama é histórica. Primeiro em quase 90 anos de um presidente em exercício. Presidente americano. O último, agora esqueci quem foi. Tinha sido em 1920, era um republicano. 1928, republicano. Coolidge. Calvin Coolidge. Então, assim, é histórico. Não muda o fato das sanções existirem, elas vão continuar porque dependem do Congresso americano para a suspensão dessas sanções depende do Congresso americano, e o Congresso americano hoje é dominado por republicanos que já disseram que não vão fazer nada contra essas sanções, mas o Obama deu um passo histórico, primeiro retomando os laços diplomáticos com Cuba e depois fazendo essa visita e incentivando isso é um sinal claro de que o Obama, por maiores que sejam as críticas que as pessoas tenham a ele é um cara que tem uma visão do que é o futuro, de como será o futuro americano. Cuba é essencial para o futuro americano, porque ele sabe que a ditadura castrista vai acabar uma hora e está em vias de acabar. E quando ela acabar, quem estará lá dentro? E o Obama, ao retomar os laços e fazer uma visita, ele diz, os Estados Unidos estão aqui e estaremos aqui, Cuba é nosso quintal. Sim. E é isso, né? E, bom, né, acho que é um entendimento cada vez global, na verdade, de que as sanções não funcionaram. Que era justamente a questão era o embargo foi imposto, em primeiro lugar, como retaliação à nacionalização de propriedades de americanos em Cuba, né? Que inclusive é um pré-requisito dentro da lei hoje de embargo. A lei ela é periodicamente renovada, né? Dentro do Congresso. Sim. E é o Congresso que determina a renovação dessa lei. Então o Obama ele está trabalhando dentro dos limites do cargo dele no executivo. A lei ela determina que o embargo só vai poder ser, enfim, revogado e etc. caso Cuba devolva em termos de dinheiro, ressarcir quem foi lesado com a nacionalização de bens durante a Revolução. Isso aí vai ser, mais pra frente vai ser uma questão muito espinhosa, vai ser tipo a questão dos fundos abutres lá na Argentina, é uma coisa muito difícil de chegar a uma negociação. Cuba não tem dinheiro, né? Cuba não tem dinheiro, não tem provavelmente vai ser esquecido mais pra frente se a ditadura castrista cair ou arrefecer, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Nos próximos, a gente está falando de 10, 20 anos, tá? Não é na semana que vem, tá, pessoal? E é um entendimento bom, é um esforço diplomático. É um esforço diplomático. A gente também tem muito essa questão, ele está chegando no final do mandato, ele só pode falar, ele só tá podendo adotar uma série de posturas, porque ele está no final do mandato dele, e ele está tentando deixar essa questão do legado de diálogo, e aí falar um pouco se caso os republicanos vençam, essa questão pode ser, enfim, sofrer com certeza, certamente vai sofrer uma... Certamente será um revés. Um revés, com a própria Hillary, provavelmente vai dar uma esfriada. Sim, vai ser ao menos esquecido, né? Ao menos deixado de lado. Vai ser uma coisa menor na agenda democrata mesmo, caso seja Hillary a candidata. E eu não duvido que um acordo com o Irã também, eventualmente, esse novo acordo o acordo com o Irã seja renegociado, porque perguntaram também sobre o Irã, certamente isso vai ser revisto. Certamente o próximo candidato, se for democrata, vai deixar essas questões um pouco de lado, e se for republicano, com certeza vai deixar de lado. O Rubio, ele é filho de cubano,
E ele falou que ele só visitaria uma Cuba livre. Ele é desses cubanos, dessa ala, desses cubanos da ala republicana de cubanos que são bem contrários a qualquer negociação com o regime castrista. Sim. Até porque ele vem da primeira geração, né? Ele é descendente da primeira geração que foi para lá. E que foi a geração lesada, né, pelas nacionalizações e etc. Claro. Mas é interessante notar que as pesquisas de opinião hoje cada vez mais, a maioria dos americanos, hoje perto de 50% dos americanos, acho que mais 60% dos americanos já dizem que não, que são a favor do fim do embargo. Então, assim, tá se tornando uma questão cada vez maior, enfim. Porque o embargo se mostrou uma furada, na verdade. Bem ineficaz. Só alimentou a propaganda castrista dentro de Cuba. Sim. E foi isso que o Obama quis mudar ali dentro. E tá conseguindo, na verdade. Acho que ia ser bom pra gente terminar, também não tomar muito tempo de vocês, mas mencionar a questão do Antonin Scalia, né? Porque vai incendiar mais, já está incendiando a campanha. A relação do que o católico eleitorado evangélico republicano. Boa pergunta. Ele é um cara que ele não fala muito de religião, ao contrário do Cruz e ao contrário do Ted Cruz, que é um cara que tem um discurso quase messiânico, o Rubio prefere ficar mais distante dessa questão religiosa. Ele adota posturas comuns a republicanos conservadores contra o aborto, contra o casamento gay, contra algumas liberdades civis, como a união de casais, união homoafetiva, essas coisas. Então ele é um cara que adota esse discurso conservador, mas ele ele evita falar que ele é católico, ele evita entrar nesse mérito se é católico ou evangélico. O Ted Cruz é um ultraconservador que já adota esse tom, Tea Party, adota esse tom evangélico, inclusive dizendo que a vitória dele lá em Iowa foi uma coisa meio divina, assim, uma coisa meio maluca. Bom, então falar um pouco do Antonin Scalia. Quem não viu, ele era um juiz da Suprema Corte Americana, morreu faz uma semana e meia, uma semana e meia, enquanto estava caçando num retiro. Morreu, assim, aparentemente de causas naturais mesmo, essa questão. E a questão é o seguinte, assim como a nossa corte, ela tem 11 juízes, né? Tá programado sempre, Supremas Cortes em gerais trabalham com números ímpares para evitar empates. Então, nós temos 9 juízes na Suprema Corte americana. Eles têm 11. Não, a gente tem 9. Não, eles têm 11. A gente tem 11, eles têm 9. Isso, desculpa. A gente tem 11, eles têm 9. Confundi, desculpa, gente. Eles têm 9. Então, neste momento, a gente está com 8 juízes. E a corte ela é bastante dividida em termos ideológicos. Lá faz muita diferença isso. Porque também tem essa questão de... As nomeações também são feitas pelo presidente, depois confirmadas pelo Senado. Então, normalmente, presidentes conservadores colocam lá juízes conservadores, presidentes, democratas progressistas, ou liberais, na verdade, né? A terminologia americana. Liberais. Eles colocam juízes liberais. E isso tem... obrigada. Isso tem colocado algumas questões importantes, como nos últimos anos, que é casamento homoafetivo, união homoafetiva, a questão do aborto e etc., dentro da corte tem sido muito disputada, assim, de forma bastante assim assintosa. Então o Antonin Scalia, ele era um clássico, né, um conservador clássico, chamam ele de purista da Constituição, né? Ele purista da Constituição é o tipo de... Há essa divisão, acho que em todas as escolas jurídicas, mas na escola jurídica americana existe essa divisão entre os caras que acham que um juiz não deve interpretar e nem tentar adaptar a letra da lei ao tempo em que ele vive, ao zeitgeist, ao momento, a época, a época em que ele vive. E há outros que acreditam que, na verdade, o papel do juiz é justamente atualizar e interpretar o que a lei tensionava dizer naquela época. O Antonin Scalia era um purista, ele achava que o papel do juiz era legislar em cima da letra fria mesmo e do que estava escrito e nada mais. Nas emendas clássicas, na Bill of Rights, né, na Carta de Direitos americana. E isso, bom,
E aí, qual é o problema agora? Morreu o Scalia, tem uma cadeira vazia na Suprema Corte. O Obama já falou que vai indicar, vai cumprir o dever constitucional. E constitucionalmente ele pode fazer isso. Ele pode. Ele deve, não, deve, não, e é deve, comum. Ele deve não tem por que não fazer isso isso, só porque faltam 11 meses para ele deixar. Exatamente. Não, e faltam 11 meses, essa é a questão. Acho que estavam falando Imagina só no Brasil. Só porque o atual presidente tá no final do mandato. Isso não existe. Então, é absolutamente é uma questiúncula que os republicanos encontraram ali para pentelhar mais o Obama. Sim, um pouco mais, né, no final. Tipo, não é o que eles gostam de fazer, eles estão no direito deles. Então, e é o que tô falando, provavelmente é isso que vai acontecer. O que acontece é o seguinte, gente, o Senado, na história moderna, não demorou mais que 125 dias para aprovar um indicado do presidente. Isso em 1844 demorou 342 dias, mas, né? Mais de um século, gente. Então, faz bastante tempo. Então, mas o Senado provavelmente vai usar essa prerrogativa, e já anunciou que vai usar essa prerrogativa para adiar o quanto for possível, porque os democratas, como eles estão em minoria, eles precisam conseguir pelo menos 4 senadores republicanos que votem, que aprovem a indicação do Obama. E isso vai ser bem difícil de acontecer num ano eleitoral. Mas é possível, mas vai ser difícil. Mas vai ser difícil e vai ser uma guerra ali, porque o Obama vai querer impor alguns nomes que ele tem. Já tem até uma lista de nomes. Desculpa, a gente não trouxe aqui, porque também é uma questão que, enfim. Sim. Não, e isso respinga na campanha. Respinga na campanha. Porque, bom, os candidatos eles já estão pensando que provavelmente vai ficar para eles a prerrogativa de fazer essa indicação. Exatamente. O que pode ser um tiro, né? Um tiro pela culatra dos republicanos, porque a Hillary já, inclusive, anunciou, caso ela seja vencedora, que ela tem a intenção de indicar o Obama. Exatamente. Imagina só, o Obama na Suprema Corte. Ia ser pior para os republicanos. Ia ser muito pior para os republicanos. Então, os republicanos aceitavam essa. E só lembrando, nos Estados Unidos, a Suprema Corte já escolheu um candidato, né? Já definiu uma eleição eleitoral americana. Sim. Em 2000, Al Gore teve mais votos e mesmo assim, por uma questão jurídica ali, a decisão teve que ir para a Suprema Corte. A Suprema Corte achou que não deveria haver recontagem dos votos, então o eleito foi George W. Bush. Sim. Então a Suprema Corte americana, como toda a Suprema Corte, tem muito poder e tem um papel decisivo até em eleições, ainda mais numa eleição possivelmente muito apertada como a que se vislumbra por aí. Pois é. Bom, acho que era isso, né, gente? Bom, acompanhem a nossa cobertura das eleições americanas e de outros assuntos internacionais no @épocamundo e, claro, no Twitter da revista, @revistaépoca. Filiado a algum partido, sim, porque isso não é uma questão para eles. Pode sim. Pode. Outras dúvidas, enfim, próximo Periscope devemos fazer na semana que vem, né? Na Super Tuesday. Semana que vem, Super Tuesday, provavelmente uma cobertura ampla. Sobre isso. Tentar trazer alguém aqui. Um convidado para comentar. Explicar melhor do que a gente. Sim, muito melhor. Muitíssimo obrigada e até a próxima.